nós tivemos um papel preponderante e fundamental da coordenação sindical dos trabalhadores do Serviço Público de Minas Gerais, né? Era uma entidade que fazia congressos com o Mineirão praticamente lotado, né, do servidor público. Era um movimento muito forte, né? Era talvez o movimento sindical mais atuante no Estado, que era dos servidores públicos, professores e funcionários. E nós não discutimos a questão do servidor público em função corporativo do salário do servidor. Nós queríamos discutir a atuação do servidor, o papel de cada órgão. Na área do funcionalismo, por exemplo, foi uma contribuição muito grande. Cada categoria enxergava naquele momento a Constituinte a oportunidade de corrigir distorções anteriores e de se afirmar como carreira de Estado. Sempre defendemos que deveria estar estruturada a carreira no serviço público, né? Inclusive no processo de avaliação e formação dos trabalhadores com investimento de políticas públicas, né? Inclusive nós entramos na questão aí da avaliação de mérito, do desempenho do servidor. Coisas que o Executivo vetava e não admitia foram colocadas no texto constitucional, que já que esse texto não passava pela sanção ou promulgação do chefe do Poder Executivo. Eu era dirigente de classe da Associação dos Funcionários Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda. E lá chegando na Assembleia Legislativa, nós tínhamos um bocado de demandas reprimidas e nós enxergamos na Constituinte uma oportunidade de colocar essas demandas dentro da Constituição, porque nós tínhamos aqui, por exemplo, o Tribunal de Contas. Ele tinha um quinquênio de 10%. O restante do funcionalismo público mineiro não tinha o quinquênio de 10%. Então, nós procuramos então, igualar. Aí fizemos a emenda do quinquênio de 10% e ela foi aprovada. Um outro tópico interessante que nós também colocamos na Constituição foi o direito do funcionário público contar aquele tempo que ele tinha na iniciativa privada, trazer ele para o serviço público e aposentar com esse tempo integral. Foi emenda de nossa iniciativa que a Constituição Federal já tinha incorporado a vantagem para a pensionista de ter a sua pensão integral como se o marido ainda vivo estivesse. Outro dispositivo que nós poderíamos citar foi garantir aos servidores do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário também, porque a Constituição não distingue, né? Ela trata do funcionalismo como um todo, né? Do apostilamento nos cargos comissionados, né? Que tinha alguns que apostilavam de um jeito, outros apostilavam de outro, e nós consolidamos isso na Constituição. Infelizmente, depois chegou o governo do Aécio e acabou com esse benefício. As professoras, de uma forma especial, reivindicavam esse quinquênio. E a gente realmente conseguiu, né, através desse artigo, né, que diz o seguinte: cada período de 5 anos de efetivo exercício do servidor dá direito a adicionar 10% sobre seu vencimento e gratificação inerente ao exercício de cargo ou função, o qual a esse se incorpora para o efeito de aposentadoria. Eu, até como servidor do Estado, oriundo lá da extinta Minas Caixa, tinha o interesse de ajudar a todo servidor público. E, na época, me levava uma preocupação, me dava uma preocupação muito grande a questão das aposentadorias do servidor do Estado. As pessoas completavam o seu tempo de serviço, 35 anos, a sua idade, e muitas vezes tinham que continuar trabalhando por mais 5, 10, 15 anos, porque a estrutura do Estado não podia definir rapidamente a aposentadoria do servidor. Então, nós inserimos na Constituição do Estado um artigo onde define que o servidor, ao completar o seu tempo de serviço, a sua idade, ele comunica ao Estado o seu desejo de se aposentar e aguarda em casa, aguarda fora do Estado,
a sua aposentadoria. Um dos grandes avanços, além do direito de organização sindical que nós tivemos na Constituição Federal, nós avançamos aqui em Minas. Na Constituição Mineira, nós conseguimos, inclusive, escrever que teve o entendimento dos parlamentares, dos diferentes partidos, né, de apoio ao funcionalismo, de escrever, dando direito aos trabalhadores do serviço público, da sua organização, como também liberar dirigentes para poder, inclusive, fazer a defesa do serviço público e de seus servidores. Nós que trabalhávamos na área de saúde, vimos muitas pessoas entrarem no hospital e não tinha direito a sair, ou seja, ele não tinha direito à saúde. E ia lá para o João 3, por exemplo, e os outros, os da rede da FEMIG, e se não tivesse dinheiro, ele ficava recluso, ou seja, ficava lá enquanto a família não fosse resgatar com dinheiro para pagar as despesas hospitalares, ele não podia ser liberado. Ele podia ter alta, mas não estava liberado. Então, assim, aquilo acumulou muito na área de psiquiatria, hanseníase, aqui em Minas Gerais, nos hospitais gerais. Então, uma das gritas que nós tínhamos era de mudança na área de saúde. Porque as pessoas morriam com doenças preveníveis, morriam com doença de Chagas, morria com problema de verminose, né? Tinha muito esgoto a céu aberto, não tinha urbanização. Então, nós começamos a movimentar no sentido de garantir que as pessoas pudessem gritar pelos seus direitos. A gente tinha até uma frase chamada assim, de quem vive no silêncio grita. Grita os seus sentimentos, sentimentos que escondem lágrimas e vidas que estão erradas. Se a pessoa não pode falar, então ele tinha que gritar. Então, essa é a nossa mote. O Estado tinha que ter algumas ações preventivas, somente aquelas doenças imunizáveis. Isso interferiu diretamente no processo constituinte de 1988, que normatizou a nível de país a organização da estrutura pública e a ampliação da responsabilidade do Estado. Enquanto a gente coletava emenda popular pedindo para ampliar, tinha os donos de hospitais também fazendo um trabalho para manter, inclusive, o seu quinhão, né, do dinheiro público. Mas a ação do movimento sanitário, dentro do processo constituinte, conseguiu que a gente conseguisse universalizar as ações de saúde. Uma batalha terrível, 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 porque a resistência ao direito à saúde se localizava em Minas com uma pessoa de grande expressão, que era o professor Hilton Rocha, que acreditava que saúde não seria direito, né? E que aqui teve uma defesa muito eficiente, uma tentativa de subversão mesmo de toda a ideia prefigurada na Constituição da República, que saúde é um serviço público, uma responsabilidade pública. Não, privatizar isso seria o fim de tudo aqui também. Não? Lá nós conseguimos escrever, no artigo 193, saúde é um direito de todo dever do Estado. Na Constituição Federal. Já na Constituição Mineira, a redação, eles falaram que não queria colocar igual. Tentaram reescrever a Constituição, mas tinha uma grande pressão do setor privado da saúde, né? E nós do serviço público, querendo manter o avanço que nós tivemos lá. E aí a redação, ela saiu outra redação, colocando a mesma ideia, mas ela mais flexível, não da forma que estava sendo escrita na Constituição Federal, que era a lei maior. Lá na Constituição Federal, pela pressão que nós tivemos lá, de não conseguir definir o financiamento da saúde, aqui em Minas Gerais, nós só conseguimos escrever que os recursos de saúde não poderiam ser menor daqueles que eram arrecadados do sistema de transporte, do sistema viário. A saúde, eu acho que nós até avançamos mais do que a Constituição brasileira, porque aqui nós conseguimos definir recursos. A Constituição Federal colocou um percentual para a educação. Estados e municípios, mínimo de 25%, obrigatório. E outro percentual para a pesquisa. Os estados, 3%. Que nós colocamos aqui, ajudou muito a pesquisa em Minas Gerais. Mas não colocou nada para a saúde. Aliás, a Constituição Federal
proibiu que se vinculasse qualquer outro recurso para qualquer parte, por exemplo, para esporte, para saúde, não podia. Era só 25% para educação, 3% para ensino e pesquisa e não podia vincular mais nada. Então nós não poderíamos colocar, por exemplo, em Minas, que o Estado era obrigado a colocar 10% para a saúde. Não podia, nem 1% não podia, era proibido. O que nós fizemos? Nós apuramos que o Estado de Minas Gerais destinava ao transporte e sistema viário no mínimo 10% do seu orçamento. Então nós colocamos um artigo na Constituição que fala assim: o Estado de Minas Gerais não poderá destinar à saúde menos do que destina ao transporte e sistema viário. Outra emenda também importante foi feita pela presidente do Movimento Popular das Mulheres, Jô Moraes. Esse movimento, e mais o Conselho Estadual da Mulher, apresentou uma emenda para garantir às mulheres a interrupção da gravidez no caso de estupro ou risco de vida. Não tinha o órgão que fosse realmente o responsável. Quem seria o responsável para garantir a interrupção da gravidez? Isso tinha numa legislação, mas não se falava quem era o responsável. Então, o que elas queriam era colocar que o Estado deveria ser obrigado a fazer a interrupção da gravidez no caso de risco, né, de risco de vida, né, ou se fosse em caso de estupro. E hoje, qualquer mulher com laudo policial, com laudo médico, ela consegue fazer uma interrupção nos hospitais do Estado. Muitos deputados não concordam com a questão do aborto. Então, ela trouxe uma divisão no plenário muito grande, né? E alguns achavam que deveria ficar de maneira geral. Elas podem fazer, mas não garantir o Estado. E, na realidade, se o Estado não garantisse, o que acontecia? A maior parte das mulheres que morriam eram mulheres pobres, porque não podiam pagar intervenções caras em hospitais particulares, né? Então, o risco de vida era muito grande. O Movimento Popular da Mulher, até por uma certa ousadia daquele período, considerou que este item era fundamental para se incorporar à pauta de reivindicações da mulher relativa a ser contemplada na Constituinte. Nossas delegadas se incorporaram ao conjunto das mulheres e ali era uma mobilização muito intensa, uma soma, uma unidade de forças muito intensa, e apresentamos o texto e, para surpresa nossa, inclusive, houve uma adesão grande e importante do conjunto dos movimentos de mulheres. O texto literal cabe ao Estado garantir assistência à mulher na sua opção pela concepção, contraconcepção ou de interrupção da gravidez não desejada. O Poder Judiciário mudou muito depois da Constituição Mineira. Antes da Constituição Mineira de 89, eram muito poucos aqueles que se candidatavam para juízes ou para promotores. Às vezes nem assim, quando abria concurso e não tinha candidato suficiente. Hoje, o número de candidatos, tanto para juiz como promotor, é elevadíssimo, porque a situação mudou depois da Constituição Mineira. O juizado especial, que foi criado na Constituição Mineira, hoje ele ajuda sobremaneira o Poder Judiciário, resolvendo as pequenas causas. Aquelas questões que não precisa ir para o juiz, que o juiz é assoberbado. Então vai para o juizado especial, que já tem as varas próprias, adequadas, e resolve aquelas questões menores. Então, acelera, de alguma forma, agiliza o Poder Judiciário, que tem muito problema de agilização. Por ser oriundo do Ministério Público, no Ministério Público, tudo que tem lá dentro tem meu dedo, de certa forma, não é verdade. Mas é que o Ministério Público fez dentro do meu gabinete uma bancadazinha para trabalhar tudo que era do interesse do órgão do Ministério Público, entendeu? Foi colocado lá dentro. Trabalhava-se dia e noite. A maior autonomia do Ministério Público na fiscalização, no poder de
vamos dizer, que criticam muito o poder quase de polícia, né? De envolver, descobrir os defeitos dos outros e os próprios, né? É uma coisa que é um poder... O Ministério Público foi guindado à condição de quase quarto poder da nação, né? E nós pagamos um preço por isso. Tanto é que logo depois eu dizia, nós vamos ter a represália do próprio poder político, porque nós vamos ter... quantas tentativas de lei de mordaça vieram aí depois disso, né? O que vai ser dado vai ser tentado tirar depois. E continuam tentando até hoje, né? Tirar, amordaçar o Ministério Público. Tem coisas aí que é interesse de classe, como questão salarial, essa coisa toda, a equiparação do salarial dos poderes legislativo, judiciário e executivo e o próprio Ministério Público, que vivia pendente de leis esporádicas da vontade do Executivo. Então foi colocado, normativado, isso foi normatizado isso para que houvesse uma continuidade legislativa sem maiores tropeços. Muito o envolvimento do Ministério Público com menores, na defesa dos menores, dos deficientes. Aqui o principal tema que foi objeto de apreciação pelo Constituinte Estadual, no tocante ao Ministério Público, foi o problema do controle externo da Polícia Civil e Militar e tal, da Polícia em geral. Esse tema veio da Constituinte, não foi da Constituição Federal, e não havia sido uma postulação do Ministério Público brasileiro. O Constituinte que avançou e conferiu ao Ministério Público o controle da polícia. Então, o Constituinte Estadual resolveu definir as regras desse controle e amarrar isso melhor. Foi a única Constituição, se não me falha a memória, estadual do Brasil que regulamentou o controle externo, o que acabou servindo de modelo para as constituições e para as leis orgânicas dos demais estados da União. E havia uma grande resistência à época. A polícia, os organismos de classe da Polícia Civil, especialmente, achavam que estavam perdendo espaço para o Ministério Público. Era uma inovação, porque a Constituição Federal apenas estabeleceu, atribuiu ao Ministério Público o controle externo da atividade policial. E a Constituição Estadual, então, inovou, ela veio e disse como que ia ser o controle. O que havia antes? O delegado ia lá, fazia o inquérito conforme ele bem entendesse e remetia isso para o fórum. O Ministério Público simplesmente se limitava a oferecer denúncia com aqueles elementos e repetia aquilo que se passou na polícia. Hoje, a coisa mudou de foco, porque o Ministério Público, quando tem as diligências que ele precisa, ele já remete aquilo com as explicações e documentos todo para o delegado e eles agem dessa forma. As ocorrências policiais também hoje vão para os órgãos do Ministério Público que tem controle sobre o que se passou. Houve um problema, um crime qualquer, foi noticiado. E, antigamente aquilo se perdia, porque às vezes mudava o delegado de delegacia ou mudava um escrivão, não tinha esse papel. Ao passo que hoje não, ele é remetido para o Ministério Público e eles vão controlando aquilo, sabendo por que não apurou isso, por que não apurou aquilo. Não é uma interferência na atividade, é uma atuação conjunta de um órgão cobrando do outro as providências necessárias, especialmente quanto à apuração dos diversos crimes. A Constituição estabeleceu alguns tópicos muito específicos, que todo o inquérito seria remetido diretamente, o inquérito policial, em vez de ir para o juiz. A Constituição Estadual estabeleceu e vai diretamente para o Ministério Público, ganhando tempo, agilidade, porque ia para o juiz despachava. Então, com essa forma de mandar diretamente o inquérito para o Ministério Público, se agiliza e evita mais acúmulo de processo na mão do juiz. As associações de delegados, eles reagiram muito duramente, duramente no sentido de foram aguerridos na defesa de suas posições, né? Então aqui houve um debate acirrado, mas
Acabou que quando... Eu me lembro que houve essa coisa foi mais ou menos definida até pelo deputado Cleuber Carneiro. Foi uma troca de ideias com ele que acabou definindo. Ele era muito procurado por segmentos da Polícia Civil, especialmente pelos diretores da Associação dos Delegados, e era como se fosse um porta-voz dele. Então nós mostramos para ele o seguinte, que tudo aquilo que a Constituição estava especificando, regulamentando, já acontecia na prática. Porque se eu quero fazer uma requisição como promotor de inquérito policial, eu não posso fazer? Posso. Se eu quero saber um boletim de ocorrência que foi lavrado, eu não posso ir na delegacia e requisitar? Posso. Tudo isso que pode fazer, nós estamos colocando na Constituição. Isso é o controle externo, que na prática já existe. Porque na época o que se temia era que o promotor fosse para dentro da delegacia de polícia e ali ficasse dando ordem para os outros. Os dirigentes da Associação do Ministério Público, à época, tinham uma grande experiência criminal, foi que ajudou a fazer essa forma de... que para nós, para o Ministério Público, não era da filosofia da instituição ou das suas lideranças, não era o objetivo entrar numa delegacia de polícia e ali tomar conta. Não era o objetivo, não era esse. O nosso objetivo visava especificamente o inquérito policial que fosse feito de uma forma que fosse satisfatória para a propositura das ações penais. Então, nós estamos todos no mesmo barco, o nosso objetivo, o nosso rumo é o quê? É a segurança pública. Então, nós temos que fazer o melhor para que este objetivo seja alcançado. Ele passou a ser responsável também pela apuração de violação de interesses indisponíveis causados pelos próprios agentes públicos, pelos concessionários de serviço público. Então alterou demais e passou a ser efetivamente o titular da ação civil pública, reconhecido em norma constitucional. E alterou profundamente o Ministério Público, nunca mais foi o mesmo depois de 88. Havia o Ministério Público Militar e o Ministério Público no Tribunal de Contas. A Constituição Estadual inovou quando ela criou um Ministério Público único no Estado. O Estado não tinha um PROCON, tinha um serviço de defesa do consumidor. E a Constituição, nas disposições transitórias, criou um PROCON, mas determinou que ele fosse na estrutura do Ministério Público. Não se tinha uma regra certa da escolha do Procurador-Geral. Isso foi julgado para uma lei orgânica. Mas o Constituinte Estadual fez o seguinte: antes de que houvesse essa lei orgânica do Ministério Público, ele determinou que o novo Procurador-Geral fosse eleito dentro de 60 dias por eleição marcada pelo Conselho Superior do Ministério Público. Então, isso aí foi uma grande inovação, foi o primeiro Estado a eleger Procurador-Geral pela forma atual, que é uma lista tríplice feita pela classe, votada pela classe, e os 3 nomes escolhidos seriam submetidos ao governador do Estado, que escolheria o Procurador-Geral. Importante relevar o avanço do Ministério Público, com sua autonomia administrativa e financeira. Eu ainda me lembro, no governo Tancredo ainda, por exemplo, o Ministério Público era um órgão independente da Secretaria da Justiça. Eu lembro, por exemplo, ainda no governo Tancredo, uma promoção de promotor era um ato político. Era o governador que fazia a promoção do promotor, né? Então, isso acabou sendo extinto, né? E o Ministério Público criou a sua autonomia administrativa e financeira, hoje é plena. Os nossos lobbies eram feitos pela Associação Mineira do Ministério Público e com o Procurador-Geral sempre dando a necessária cobertura institucional, né? O contato com os deputados, as articulações todas eram conduzidas pela Associação Mineira do Ministério Público. Num primeiro momento, quando foi presidente o colega Clodesmith Riani, e depois eu que o sucedi, que já foi mais para o final dos trabalhos da Constituição. Nós regulamentamos e consolidamos a região metropolitana, incluindo
4 novos municípios: Brumadinho, Mateus Leme, Esmeraldas e Igarapé. Né? Foram criadas, essas 4 cidades foram incluídas na região metropolitana. E criado também o colar metropolitano. O colar metropolitano são aquelas cidades que sofrem influência da região metropolitana. Por exemplo, questão de segurança pública. Na hora que se cria uma segurança pública na região metropolitana para combater a criminalidade, criar esses mecanismos de combate à criminalidade, qual é que é a primeira consequência? O crime, sabendo disso, ele vai mudando de lugar, aí ele vai para as cidades próximas, além de consolidar a região metropolitana. A Assembleia previu a criação da Assembleia Metropolitana, a Agência Metropolitana. E nós conseguimos, naquela época, eu como coordenador do capítulo das regiões da região metropolitana, nós adotamos o modelo de Paris, que você teria uma Assembleia Metropolitana em que ela deliberaria sobre todos os problemas, todos os assuntos, a questão de saneamento, a questão de eletrificação, a questão de urbanização, a questão ambiental, as questões de interesse comum, a questão educacional do próprio sistema metropolitano. Enfim, foi tudo reservado, um lugar na Constituição, na Assembleia Metropolitana, para se deliberar sobre esses assuntos. E também um avanço muito grande, porque há 20 anos atrás você admitia a criação de um fundo metropolitano, onde compensaria as diferenças sociais existentes em cidades. Exemplo, o mais gritante da nossa região metropolitana seria Betim, hoje com a maior arrecadação per capita de quase do país, e outro lado Ribeirão das Neves com a menor arrecadação per capita do país. Então isso deveria ter uma compensação para que os municípios não se abastassem tanto, não desperdiçassem em função de obras faraônicas ou isso tudo, e outros não padecessem tanto como padecem em função de falta de infraestrutura básica para a sua população. Mas isso foi quando foi votada a Constituição, o espírito era esse, mas infelizmente não houve uma continuidade. A gente vem de um período ditatorial em que planejamento era considerado algo próprio da tecnoburocracia, algo desenvolvido em laboratório, desenvolvido em gabinete, e adentramos nessa fase de retomada das prerrogativas do Legislativo com a sinalização do Estado Democrático de Direito e da participação popular, inclusive nesses territórios. Paulo Neves de Carvalho, no âmbito do direito administrativo, e Paulo Haddad, no âmbito da ciência do planejamento, são 2 figuras decisivas para se compreender o porquê de Minas ter tido uma atuação inovadora na esfera de planejamento durante o processo constituinte. A figura de Paulo Haddad, eu acho que ela simboliza, de certo modo, a possibilidade de transição do modelo de planejamento durante o período militar para o período democrático. Quer dizer, se Paulo Haddad surgiu, do ponto de vista científico, político, sob a égide do regime militar e foi responsável por, em boa medida, pelo planejamento nessa fase pré-constituinte, por outra, ele, pelo próprio viés democrático que tem, do ponto de vista pessoal, seria capaz de trazer essas diretrizes de planejamento para essa nova fase democrática. As primeiras experiências de planejamento aconteceram em Minas no início dos anos 70. Em 1968, surgiu um movimento endógeno, aqui dentro do próprio Estado, para fazer uma agenda de mudanças para a economia mineira. Em 68, a partir do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, da Secretaria da Fazenda, de algumas figuras ilustres, começou um movimento com a intelectualidade mineira para que a gente fizesse uma grande transformação em Minas. Então, nessa época, vieram várias coisas, vieram novas instituições. Foi feito um diagnóstico, uma agenda de mudança e vieram novas instituições. Veio a Fundação João Pinheiro, veio o INDE, veio o CETEC, a Companhia de Distritos Industriais, a EPAMIG, o Sistema Operacional da Agricultura, diversas mudanças muito relevantes.
nesse bojo das grandes mudanças, veio a reforma administrativa de Minas Gerais. Foram criados sistemas operacionais em cada secretaria, o Caixa Único do Estado, foi criado um sistema de controle da dívida pública e, principalmente, foi implantado um sistema de planejamento. Nesse momento, houve um acordo entre o governo do Estado e a CEPAL, através do Instituto Latino-Americano de Pesquisa Econômica e Social. Vieram vários especialistas, alguns em orçamento, outros em planos setoriais, finanças públicas, vieram especialistas muito experientes que começaram a formar quadros aqui em Minas Gerais. Eu chamaria a década de 70 a década do planejamento. Eu fui responsável no governo Francelino Pereira pela formulação do segundo Plano Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social, segundo PMDS, que foi um plano que teve a seguinte característica: 90% do que estava proposto foi executado. Ele foi elaborado dentro da experiência de planejamento participativo, que foi o primeiro plano no país elaborado dentro da técnica de planejamento participativo. Houve uma consulta pública chamada Na Sua Opinião, conduzida pela área de comunicação do governo, em que vieram cerca de 35 mil sugestões para o plano, e, além do mais, cada programa e projeto era feito com audiência das pessoas que iriam ser afetadas pelos custos ou benefícios de um programa ou projeto específico. Em seguida, acompanhando a experiência nacional, houve um fortalecimento das questões fazendárias nos anos 80 sobre as regiões de planejamento. O mesmo desmonte que houve a partir do consenso de Washington em relação ao país, ele repercutiu aqui. Porque se você não tem um Ministério de Planejamento forte, é muito difícil ter secretaria de planejamento forte. Se a visão é de curto prazo, é muito difícil você ter uma programação de médio e longo prazo. Ainda assim, o planejamento em Minas sobreviveu relativamente menos fortalecido, dentro da máquina, com menos status político, com menos poder de coordenação. Quando chega a Constituição de 88, aí a gente observa um resgate do planejamento. Se você me perguntar quais são as características da Constituição de 88, além do restabelecimento das liberdades públicas, além da implantação das políticas sociais compensatórias, eu destacaria o resgate do planejamento ao nível da letra maior do nosso Estado. E foi no texto da Carta Constitucional que você fez um processo de resgate do planejamento. Como? Criando a LDO, o Plano Plurianual, o Plano Mineiro de Desenvolvimento e de Investimentos, e criando os instrumentos legais para que você pudesse reestruturar o processo de planejamento no Estado. Eu lembro que o debate foi um debate forte, várias pessoas contribuíram com os depoimentos, e o texto da Constitucional, para quem quer fazer planejamento para valer, é o instrumento mais poderoso que existe. A nossa preocupação ao estabelecer o PMDI, ele teve duas vertentes. Primeiro, um planejamento de 20 anos. Né? A nossa visão do PMDI é pensar Minas Gerais minimamente num cenário daqui a 20 anos. E, em segundo lugar, que passa meio desapercebido, mas também é fantástico. A origem, a iniciativa do PMDI, ela não é governamental, ela é da sociedade. É um conselho formado por pessoas que não estão ligadas obrigatoriamente à figura do Estado. Então, isso nos dá uma amplitude do planejamento muito grande. Né? E eu me lembro muito nos debates também muita questão ideológica colocada nesse momento, em que um grupo achava importante que esse planejamento ficasse restrito à figura do Estado. Num segundo momento, quando vamos elaborar o PPA, que já está previsto na Constituição Federal, e aqui em Minas a gente usa a expressão PPAG,
dividindo esses 20 anos em 5 modelos de 4 anos, cada um desses PPA pudesse ser baseado pelo governo, com a participação do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, dentro da visão de que arrecadação temos e quais metas podemos fazer. A outra peça importante, que é a questão da lei das diretrizes orçamentárias. A nossa Constituição também permitiu que nós pudéssemos focar nas diretrizes orçamentárias como elemento do planejamento o IDH. Então, hoje, os municípios de Minas Gerais, ele tem um tratamento de modernidade dentro do conceito de equidade, não apenas de igualdade. Mas nós tratamos de modo diferente os municípios diferentes. Aqueles municípios, não apenas no aspecto econômico, mas no aspecto social, que tem o IDH menor, eles recebem um aporte maior de recursos e tem uma contrapartida menor definidas também na nossa legislação. Para terminar, a nossa lei orçamentária, que também está prevista no nosso texto da Constituição, e ela tem tido a oportunidade de motivar os parlamentares, a sociedade, através da Comissão de Participação Popular, que lá na nossa Constituição já tinha o seu embrião para colher essas sugestões e atalhar o seu caminho para chegar até o plenário, com sugestões importantíssimas, né? Então, eu acho que esse procedimento, essa preocupação de colocar as pessoas dentro do texto constitucional, seja realmente a maior marca de avanço da nossa Constituição Mineira. Eu diria o seguinte, sabe, que quem executasse o texto constitucional com muita eficácia, daria a Minas Gerais um processo de planejamento da melhor qualidade comparado com o padrão internacional. Nós fizemos um convite a todas as assembleias legislativas do Brasil para que pudessem vir assistir à promulgação da primeira Constituição de Estado no Brasil. Minas Gerais foi o vanguardeiro. Minas Gerais chegou na frente porque é de tradição Minas Gerais dar o exemplo. A Assembleia se engalanou, ficou bela, não só pelos enfeites, pelas flores, pelos tapetes, mas sobretudo pelos seres humanos que ali estavam. E eles, nós, em conjunto, fizemos uma bela peça histórica, não de teatro, mas de civilidade. E nós tivemos, naquela tarde, uma data magna da história do Legislativo Mineiro. Uma glória para todos nós. Estávamos realmente orgulhosos em receber convidados de diversos estados brasileiros, autoridades as mais diversas, governadores de estado. Nós tivemos, por isso mesmo, a honra de falarmos com esse orgulho todo que me vem aqui agora, de estar entregando uma peça importantíssima para o futuro do nosso Estado. Belo dia aquele, bela tarde, nós estávamos todos felizes, não só pelo dever cumprido, mas pelo dever cumprido com excelência. O material que se coligiu foi tão grande que, ao tempo, a gente discutiu como aproveitar o acervo que nós havíamos recebido e que estava informatizado dentro da Assembleia Legislativa. Como aproveitar aquilo, que era um excesso de democracia. Após um período ditatorial, nós temos aquilo nas mãos, que era a vocação do povo colocada ali junto aos deputados. Nesse aspecto, nós ficamos com a preciosidade na mão. Tanto é que, após a Constituinte Mineira, nós convocamos, foi convocada
uma assembleia dos vereadores de Minas Gerais, dos municípios. Nós tivemos aí, eu não me lembro, um número grandioso de vereadores convidados que vieram à Assembleia Legislativa participar de um conclave onde se falaria a respeito da lei orgânica dos municípios, que é a Constituição do município. Então nós vamos aproveitar o material que nós tínhamos ali, coligido nessas comissões temáticas, nós fomos colocar dentro dessa reunião de vereadores do Legislativo Municipal, no sentido de que eles fizessem as constituições municipais, que são as leis orgânicas. Eu mesmo me propus, eu fui a 86 municípios fazer pregação de como elaborar uma lei orgânica. Cheguei a fazer até, juntamente com o pessoal da Assembleia, uma cartilha elementar, que foi usada depois por esses vereadores, porque na época apareceu, a novidade era tão grande, que apareceram escritórios de advocacia propondo lei orgânica pronta para vender aos municípios. É uma coisa absurda, mas é o que acontece, é a novidade. Então a gente repugnou isso. Então eu saía pregando aí, dizendo, olha, é preferível uma coxa de retalhos, uma lei mal feita, mas que vocês tenham feito. E com cuidado, princípio, de fazer uma leizinha enxuta, e uma lei, e era um cuidado democrático que deveria ser pregado, e foi pregado, de fazer uma lei de tal forma que ela não engessasse o poder legislativo, o poder executivo. Então eu falava, olha, tomem cuidado, no interior principalmente, falava com as câmaras, era o seguinte, olha, vocês vão fazer uma lei que vai dirigir os destinos do seu município. E não pense em fazer uma lei para vocês, não, para o seu partido, para o seu grupo político. Uma lei para todo mundo. Porque se você fizer uma lei que vai restringir o seu adversário, restringir a ele, no futuro o teu adversário te vence, assume o poder e você vai afrontá-lo, você terá uma lei que é contra você. Então, não manieta, seja aberto. Criamos mecanismos como os seminários legislativos, os fóruns técnicos e os ciclos de debates. Se aquele fato que estava acontecendo na sociedade era assim, tinha que ter uma repercussão imediata, tinha que ser ágil, se fazer alguma coisa, a Assembleia realizava um grande ciclo de debate sobre o assunto, chamava as entidades, ouvia, etc. E se nós precisarmos colher propostas, então a Assembleia organizava os seminários legislativos. No seminário legislativo, o importante é sair proposta para subsidiar o processo legislativo. E aí é feito todo um procedimento posterior de encaminhamento junto ao executivo dessas propostas, que é acompanhado por uma comissão de representação das entidades que é eleita também no seminário. A Assembleia ganhou muito nesses anos, a sociedade civil ganhou muito nesses anos, porque hoje temos aí políticas públicas aprovadas em cima de uma proposta mais concreta, mais eficaz, que realmente reflete aí as necessidades, as demandas de cada área. Hoje nós temos aí, por exemplo, a Secretaria de Defesa Social, que foi criada, a integração do banco de dados da polícia, isso saiu do Seminário de Segurança Pública, a política de turismo saiu do Seminário Turismo, Caminho das Minas. Várias secretarias de Estado surgiram em função de propostas que foram criadas aqui e depois, claro, analisadas pelo Legislativo, Executivo. A Secretaria de Meio Ambiente foi discutida também num fórum técnico aqui na Assembleia Legislativa, essa proposta de criar uma secretaria própria, específica do meio ambiente. Aqui na Assembleia Legislativa, várias comissões permanentes, comissões temáticas, foram criadas também a partir de seminários. Então, a Comissão de Mineração, ela surgiu do Seminário Minas de Minas. A Comissão de Turismo, Indústria e Turismo, foi criada, criada a partir do Seminário de Turismo. A Comissão de Cultura, né? Então, esse seminário não só influencia
na questão de propostas, até de desenho institucional do Executivo e do Legislativo. E a partir da nova Constituição, que a Assembleia criou instrumentos para que o cidadão estivesse mais próximo da própria Assembleia e do deputado. Nós criamos ali, eu tive a honra de inaugurar, a Tribuna do Povo, bem em frente à Assembleia Legislativa, que até então os movimentos grevistas, os movimentos sociais, eram feitos sem uma estrutura adequada. E criamos, então, a oportunidade de todos aqueles que quiserem fizessem movimentos, pudessem ter uma tribuna livre, uma tribuna onde eles pudessem fazer as suas manifestações, as suas cobranças, defender os seus interesses, bem à frente da Assembleia de Minas. Criamos a Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo, quando ela foi criada, ela tinha 3 objetivos, praticamente, né? Sendo que o objetivo maior dela era a interlocução com a sociedade. Mas tinha profissionalizar o servidor da casa. O outro, dentro dessa interlocução com a sociedade, era criar um banco de teses em que a Assembleia falaria principalmente com as universidades, com os segmentos intelectuais da sociedade. Do outro lado, dentro do conteúdo da escola, falando com a sociedade, era orientar, levar o processo legislativo até as câmaras municipais, até as prefeituras, até os segmentos organizados da sociedade. As comissões técnicas da Assembleia Legislativa são fundamentais. É nas constituições técnicas que nascem as leis, se discutem as leis, se debatem aquelas leis que vão regular, em grande parte, a vida dos mineiros. E aquilo que o deputado fazia na Constituição Técnica não era divulgado, não. Era divulgado só o que se fazia no plenário, isto é, a parte que constituía quase que são a parte mais teatral, mais debates, um linguajar mais como um objeto de venda. E não é, e a Constituição, a parte de comissões técnicas, esta sim, é que era a alma da Assembleia. Nós fizemos uma reformulação grande das comissões técnicas, né, para que ela pudesse ter o seu orçamento, cada comissão, para ela fazer a sua divulgação, para ela ter o seu deslocamento, valorizando o presidente da comissão no sentido dele ter condições para desenvolver com mais tranquilidade o seu trabalho. Eu, às vezes, quando vou em debates acadêmicos, principalmente universidades, cientistas políticos, que tentam avaliar a produção legislativa e vêm com a visão muito minimalista da atuação parlamentar, dizendo quantos projetos de lei foram votados, quantos de iniciativa do parlamentar, quantas foram de iniciativa do governo, quanto do judiciário. Que erro tremendo que essas pessoas cometem. Porque muitas dessas iniciativas, a Constituição diz, são de iniciativa mesmo do Executivo. Agora, quando ele manda a mensagem, a contribuição é fantástica, porque chega um determinado projeto, os deputados, pelas visitas, pelo trabalho de ausculta da sociedade, pela sua liderança junto às suas bases, modificam, fermentam esse projeto e o texto final que sai, muitas vezes é totalmente diferente daquele que entrou, né? Então isso é muito pouco mensurado pelos estudiosos do Poder Legislativo. Nós começamos a fazer uma outra interlocução com o Executivo. Então aquele desnível, né, para dizer não, a assessoria do Executivo é que sabe, é que compreende as melhores técnicas sobre políticas públicas. Isso, nós desmistificamos isso. Então chegava um projeto, a gente dizia para os deputados, olha, é preciso que a Assembleia Legislativa tome conhecimento de qual é a fatia de poder que ele tem, né, para interferir no destino do Estado. Vocês não podem simplesmente homologar. E havia também a compreensão de determinados deputados de que essa é a posição que eles queriam. E tudo que eles queriam era um suporte técnico para esse embate técnico.
Quantas vezes nós nos reunimos com técnicos do Poder Executivo, tentando acertar e mostrando, olha, quando vocês dizem isso, eu sei que vocês estão, né? A gente decodificava a linguagem deles, coisas que, às vezes, né, durante tempos, tramitavam sem questionamento. Um debate público torna insustentável, muitas vezes, ou tende a tornar insustentável, preconceitos e interesses mesquinhos. Como é que eu defendo publicamente o indefensável? Não é? Essa é a grande vantagem do processo legislativo, que, ao meu ver, ainda hoje, na nossa democracia como um todo, é precário. Não é? Até hoje nós não temos um processo legislativo autêntico como houve na Constituinte, tanto nacional como na estadual. Por quê? Porque o nosso Supremo continua a entender que processo legislativo é matéria interna corporis, que o meu voto num deputado de oposição não tem o menor peso institucional. E, portanto, continuamos na ditadura nesse campo. Maiorias e minorias formam-se nesse país de forma inconfessável. Nunca pela discussão pública. Nunca por uma oposição consistente, com argumentos e que nos permitam conhecer a própria lei que nos rege. Não é? Nesse sentido, o legislativo ainda hoje continua a ser coberto pela imprensa na folha policial. Nunca na folha daquilo que nos rege, daquilo que constitui povo. Povo é um fluxo comunicativo acerca dos nossos direitos. Então, ainda tenho, a meu ver, um legislativo muito autonomizado. Mas certamente não é um processo constituinte ou uma constituição que produz isso. É o respeito às regras do jogo. É o fato de eu poder ter uma minoria que não possa ser massacrada. Porque uma Constituição não é uma folha de papel. Ela é aquilo que ela é capaz de constituir. E uma Constituição que não constitua um povo, não é? Pagamos um preço alto. Público só existe com uma sociedade civil cidadã, com pessoas capazes de zelar por seus direitos. Os direitos são conquistas, não são dádivas. Não é? Ou a gente, pelo menos, assume a capacidade de nos indignarmos diante do descumprimento em relação ao direito de alguém, ou direito não existe. Não é? Muito menos democracia. Sair da ditadura quer dizer assumir a responsabilidade, inclusive sobre o meu processo de aprendizado. Se eu não sei, eu vou aprender. Se eu preciso de informação técnica, eu tenho que ter. Mas não há ditadura que prepara a democracia. Só a democracia prepara a democracia, inclusive nos seus enganos. Mas só democracia. E não há tutela de um pai que possa nos salvar de nós mesmos. Inclusive, na adolescência, aprendemos isso a duras penas. Nós que temos que assumir a responsabilidade sobre nós mesmos, sobretudo na esfera pública. Não é? Nesse sentido, acho que devemos festejar e muito essas constituições, porque remetem para nós essa responsabilidade. Se esse festejo dá pouco, pior para nós. Não é? Acho que é importante que possamos algum dia festejar nós mesmos. Quem somos, para onde vamos, e não esperar que essa decisão venha do alto. Venha, não é? Porque isso fragiliza o próprio detentor do poder, não é? Que fica nu na sua crueza. Não é? Só mesmo democracia pode, e democracia é responsabilidade, inclusive para aqueles que possam me parecer absolutamente incompetentes. Numa democracia não adianta o fato de eu ser professor de direito constitucional, de filosofia política, meu voto vale igualzinho da lavadeira. E é importante que valha, porque ela tem muito a aprender com a lavadeira nesse campo também, até porque não vivo a vida dela. É ela que vive aquela vida, é ela que pode dizer da sua dor, do seu sofrimento, das suas necessidades. Eu tive ainda um momento especial de muita emoção, porque filho de um imigrante libanês, um homem que me deu a orientação para a vida. Ele estava lá para poder assistir. O resultado do esforço dele
É por isso que todas as vezes que falo na Constituição tem um momento especial para lembrar dele, porque foi exatamente no ano de 1990 em que ele faleceu, ele levou com ele a segurança e orgulho de ter tido do seu trabalho, do seu esforço, do seu sacrifício entregue para a vida pública, um filho honrado. Elaborar a Constituição do meu Estado, sendo o relator da 4ª Constituição do Estado, foi um momento de maior honraria da minha vida. Eu gostaria de ver tudo concretizado, aquilo que está na Constituinte. As leis existem, elas são bem feitas, umas mais do que outras, mas o que falta, não só ao Estado de Minas Gerais, não, aí eu estou dizendo é ao Brasil. O que falta aos nossos políticos é fazerem as coisas acontecerem, fazerem aquilo que está escrito, que eles escreveram, é o que o povo brasileiro espera de todos os políticos, né? Nós esperamos isso, nada mais do que isso. A época de poder excepcional que nós tivemos fez uma retroação na vida política nacional e que nós íamos demorar outros 20 para recuperar, e acho que ainda não recuperamos. A representatividade, nós temos visto no dia a dia, está muito aquém daquilo que nós necessitamos, muito aquém. A gente chega a ter constrangimento, e eu já o tinha quando era deputado, quando alguém gritava na rua, ô deputado, eu tinha a sensação de que estavam usando para mim um nome feio. Isso me causava constrangimento, e acho que hoje ainda mais. Há muita falha da classe política, principalmente. Mas teve uma virtude insofismável. Abriu a boca do povo. O povo fala. Essa é a grande conquista.